pessoal, Felipe Aguiar do programa Empodere. Obrigado pela sua audiência. Hoje vamos estar aqui conversando sobre a alma do negócio. O meu convidado, que com muito prazer e muita honra, Sidney Martins, CEO da CSM Contabilidade, Instituto Sidney Martins. Sidney, tudo bem? Maravilhosamente bem. Primeiro, muito obrigado por estar aqui, né, por ter feito esse convite, né? Obrigado aí pra gente poder seguir a nossa missão, que é compartilhar conhecimento, que eu acredito muito nisso. Então, gratidão pela oportunidade, viu? Gratidão é muito importante. Obrigado você por estar aqui hoje, querendo passar um pouco do seu conhecimento. Falando em conhecimento, falando nas questões sobre a alma do negócio, Cid, eu gostaria que você explicasse um pouco mais o que é a alma do negócio. Muita gente fala, né, Felipe, sobre a alma do negócio, né? E que se o dono não cuida do porco, o porco não engorda. Então a alma do negócio é realmente aquela pessoa que cuida do negócio, aquela pessoa que está atrás do negócio, que é o proprietário, que é o idealizador, que é o sonhador, que é aquele cara todo mundo está desanimado, mas ele tem que estar animado. Essa é a alma do negócio. Então a alma do negócio é uma referência, né? E acho que é muito até redundante isso, mas é a referência de que a alma do negócio é quem está por trás do negócio, né? Então eu atribuo a isso, né? A alma do negócio, a essência do negócio é quem está atrás do negócio. É essa pessoa que faz tudo acontecer. Hoje no Brasil a gente tem muito problema a respeito de planejamento, porque o brasileiro ele pensa muito no empreendedorismo como se fosse uma ramificação de um desemprego. Infelizmente passamos por algumas crises. Sim. Que levou a ter um alto índice de desemprego e com isso a abertura de muitas microempresas e a maioria delas sem muito planejamento. Hoje, que tipo de informação que você pode passar para esse pessoal sobre essa questão do planejamento dentro do seu negócio, dentro do seu empreendimento? Tá, eu vou introduzir falando um pouquinho de mim, como é que foi na minha vida. Então eu comecei a empreender com 9 anos de idade, por uma necessidade, por uma vocação, algo estava dentro de mim ali, entre necessidade e vocação, chamando a atenção. E aí eu peguei uma mesinha, coloquei na frente da garagem de casa e comecei a enxergar ali uma oportunidade, porque eu via todo dia os meninos vindo da escola. Falei, vou ganhar um dinheiro aqui, vou fazer isso aqui. E uni essas coisas, né? Tenho certeza que ali já estava sinalizando algumas características empreendedoras. Então o que acontece? O brasileiro, de maneira geral, eu acho que até em relação ao mundo, o brasileiro tem muito disso, de estar inventando, estar criando. Essa questão do empreendedorismo, ela é muito latente aqui no Brasil, tá? Então naquela época eu já sentia isso. Então vamos fazer, e piriri, vamos fazer com que esse empreendedorismo aconteça na prática, me dando o que eu buscava, que é uma questão pessoal alinhada a uma necessidade, vamos dizer assim. Montei meu primeiro negócio e vi galgando desde então. Então, o que eu acredito hoje, tá? As pessoas, embora tenham essas características, tá, de empreendedor, mas nós temos uma questão cultural no Brasil, que é a questão da segurança. Então as pessoas, elas gostam e psicologicamente a segurança é um dos valores muito fortes nas pessoas. Então a questão que foi vendida e hoje é disseminada e felizmente está na cabeça da pessoa é o seguinte, é a segurança. Então eu preciso ter um salário fixo, eu preciso estar agarrado em alguma coisa para poder me sobressair nesse mar de dificuldades. E ter um salário fixo, cara, é surreal para muita gente. Eu preciso ter, é isso que eu quero e tudo mais. Então, Felipe, eu acredito sim que hoje o empreendedorismo é importante, que as pessoas estão indo por uma necessidade, falta de emprego e tudo mais. Mas também que, embora tenha essa questão cultural, existe uma característica empreendedora sim, né, de fazer acontecer. Só que aí as pessoas estão indo muito de maneira amadora, sem compreender. Às vezes o cara entende de uma coisa, faz bem aquilo, ou acredita que aquilo vai ser bom no mercado e começa a ofertar.
Tá? Alguns dão certo e uma grande maioria, infelizmente, não dão porque falta esse amparo técnico, falta essa condição técnica da pessoa empreender. O fato de você ser muito bom em determinado assunto não quer dizer que você vai ter sucesso no seu negócio, porque depende de várias competências, de várias características que você precisa ter para poder desenvolver o seu negócio bem. Então a sua pergunta em relação a muita gente faz isso, faz por uma questão cultural mesmo, entendeu? Então ele monta o negócio porque não tem outra coisa para fazer. Então aí veio a questão do brasileiro, daquela maneira de fazer acontecer. E aí no segundo momento vem aquele, poxa, mas eu preciso de um emprego. Aí ele acaba de repente não fazendo nenhuma coisa nem outra, porque aqui no inconsciente dele tá, meu emprego é seguro. Até porque empreender no país você sabe como é, né? Sim. É muita dificuldade. Difícil. Então quando as pessoas às vezes me procuram, eu particularmente participo de vários negócios, então as pessoas que eu admito como sócio, eu falo, cara, vai ser difícil. Se prepara porque vai ser muito difícil. Então, se você não abrir esse filtro para que vai ser muito difícil, a chance dessa pessoa desistir na primeira oportunidade de agarrar um emprego registrado, ele vai embora. Vai embora, porque ele precisa de segurança, ele precisa ter alguma coisa que dê para ele uma estabilidade. Ele entende, o brasileiro infelizmente ele entende que estabilidade é só questão de você estar empregado. Hoje empreender não significa você ser empresário, ter uma empresa. Empreender é você entender das suas competências, saber se vender dentro do seu negócio, principalmente dentro do negócio de outras pessoas, porque é onde você mostra as suas competências, né? E muito na questão da resiliência também. Muita gente, Felipe, fala assim, mas o que é empreender e tudo mais, eu tenho vontade de empreender, e quando pensa nisso, ele já pensa em abrir uma empresa. Não tem nada a ver com isso. O empreendedor, ele tem características definidas, é aquele cara que inova, é aquele cara que tem garra, que vai para cima. São várias competências, né, que desenvolvem a habilidade, na verdade, de ser um empreendedor. Então você pode ser um empreendedor com o seu CNPJ ou no meu CNPJ. Então não tem sentido você ter esse padrão. São características. Então você pode ser um empreendedor hoje, tendo a sua empresa ou empreendendo na empresa de alguém, não importa, tudo é uma questão de como você, aliás, eu adoro pessoas empreendedoras porque eu sempre vislumbro ter grandes parceiros, como eu gosto de ter muitos negócios, então eu fico ali torcendo para que aquela pessoa desenvolva aquelas características empreendedoras para trazer como sócio, porque senão não tem condição de ter vários negócios. Muita gente fala, nossa, o Sidney faz um monte de coisa. Realmente eu faço e acabo sendo uma referência ali em cada negócio. Mas o mais importante é você ter parceiros, bons parceiros, que ajude você a escalar, né? Então eu falo muito dos meus treinamentos de escalabilidade, né? Dou alguns conceitos que são realmente importantes para que a pessoa possa conseguir chegar lá. Falando nisso, na questão dos treinamentos, hoje o que o Instituto Sidney Martins hoje proporciona para essas pessoas que precisam desse tipo de desenvolvimento? Então, proporciona exatamente aquilo que eu tive, que é entender quem eu sou e para onde eu vou e o que faz sentido na minha vida. E muitas vezes as pessoas como eu recebem uma caixinha e falam aqui, isso aqui, quando você tiver uma caixinha igual essa, você vai ser um homem de sucesso. Aí você trabalha, porque normalmente essa caixinha está envolvida de ouro, né? A referência dela é muito ligada à questão material, dinheiro. Gente, sim, não é isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, hoje eu tenho uma vida maravilhosa, tá? Em relação aos meus desejos, aos meus anseios, a viagens, a tempo com a família, tudo isso. Mas isso foi uma conquista que eu tive buscando primeiro um equilíbrio aqui interno, né? Desenvolvendo competências e habilidades que me trouxessem essa calma interna, para depois eu passar isso para outras pessoas, né? Hoje eu vejo, assim, até nessa área de desenvolvimento humano, Felipe, nós vemos aí uma certa banalização. Muito. Por quê? Porque a pessoa vai lá, faz um curso de coach, né, que é o que está mais na moda hoje, faz um cursinho lá de 1 a 2 horas e sai falando que é coach. Aí o coach, né, que é a pessoa que está sendo atendida, olha para a vida do cara e vê o cara mais perdido que azeitona de boca de banguela.
Né? E aí ele fala, pô, mas se o cara não consegue resolver o problema, como é que ele vai conseguir resolver o meu, né? Então tem essa questão que a gente, quando a gente é profissional e se propõe a fazer algo, propõe a mudar a vida das pessoas, eu preciso estar constantemente avaliando a minha vida para entender que realmente eu estou fazendo aquilo que eu estou pregando, para ter uma contextualização. Então o que eu quero com isso? O que o Instituto Sidney Martins promove? Primeiro, o desenvolvimento das pessoas, para que elas sejam melhor, principalmente no âmbito de adquirir todas as conquistas, tudo aquilo que ele deseja. Mas isso é um processo, lembra que eu falei? Eu já tinha um sucesso material, só que pessoalmente eu ainda não estava feliz. Então eu entendi que primeiro você desenvolve o interior da pessoa, trazendo para ela o que realmente é importante na vida dela, qual a missão de vida, qual é o dom dela, porque muitas vezes a pessoa está completamente desalinhada, né? No segundo ponto, Felipe, com o Instituto propriamente dito, eu quero ajudar outros profissionais que buscam, que gostam de estar ajudando pessoas, que querem se aprimorar, a ter essa estrutura, essa ferramenta que ajuda essas pessoas a se desenvolverem. Então, o que eu faço? Eu ajudo outros profissionais que querem estar no meio, que querem difundir e crescer nessa área através do Instituto, está com a gente, que a gente forma um grupo colaborativo. E no paralelo a gente está fornecendo produtos, serviços efetivamente, qualificando essas pessoas através do desenvolvimento humano, através dessa busca de desenvolver competências, habilidades, principalmente sabendo como é a sua essência. Muito bom. Pessoal, a gente está vendo que tudo na vida nós precisamos entender as nossas questões internas. A gente precisa entender o nosso ser para a gente conseguir ter a boa ação, para conseguir ter os seus resultados, conseguir conquistar seus objetivos. Então hoje existem muitas ferramentas, muitas pessoas que ajudam a você conquistar isso, né? Com isso nós temos também a questão do CAI, que a gente precisa falar. Sim. Que é o Centro de Atendimento ao Empreendedor, que foi idealizado pelo Sidney e muito bem administrado até hoje, que tem ajudado muita gente, tá? Sidney, fala só um pouquinho para a gente continuar depois, no próximo bloco, alguma coisinha para o pessoal criar algum tipo de interesse em cima do CAI. O que o CAI poderia proporcionar? Sim, o CAI, na verdade, com esse intuito, com essa vontade de fazer as coisas acontecerem, né, eu criei um centro de apoio ao empreendedor, que é o quê? Na verdade, uma entidade que agremia empresários de todos os setores, independente do tamanho, para que eles possam se desenvolver e fazer network. Muito bom. Pessoal, próximo bloco nós vamos conversar mais sobre isso. Fica aí, não sai daí que o assunto hoje está bem legal.